Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou para uma conversa, um aconselhamento, e enquanto ela me contava a sua história, eu percebi que na sua identidade existiam fraturas. E ao sair daquela conversa, refletindo sobre a minha vida e a minha história, eu cheguei à conclusão de que também me deparei com muitas fraturas na minha identidade. Provavelmente você também, na sua história, já tenha passado por momentos de fraturas na sua identidade. É sobre isso que nós queremos refletir ao longo desse mês. Eu te convido a participar dessa série de mensagens, porque as nossas identidades precisam ser reabilitadas. Participe com a gente presencialmente ou online, mas não perca nenhum capítulo. Jesus tem algo novo a fazer na minha vida e na sua vida também. E hoje a gente quer terminar essa série que nós chamamos de Identidade Fraturada. Foram 5 encontros. Se você não teve oportunidade de assistir todos os encontros, você pode escutar ou assistir nas nossas plataformas. Mas eu não podia terminar de maneira diferente a não ser com essa questão. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Você já teve que responder essa pergunta, né? Essa pergunta, às vezes, ela é uma pergunta de afronta, né? Quem você pensa que é? Alguém já fez essa pergunta para você? Cara, quem que você pensa que é? E essa pergunta, ela pode ser respondida de várias formas, quando ela é respondida a partir de nós mesmos. Então, quando ela é respondida a partir de nós mesmos, quais são as possibilidades de resposta que nós temos para essa questão? Nós podemos responder essa questão baseado naquilo que nós fazemos, em cargos que ocupamos. Nós podemos responder a essa pergunta, quem você pensa que é, a partir da família que pertencemos. Não, quem você pensa que é? Não, quem você pensa que é para me perguntar. Você me conhece? Já viu isso? Você sabe de que família eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe o que eu tenho? Você sabe o que eu faço? Então, existe essa possibilidade de responder a essa pergunta, quando ela é respondida a partir de nós mesmos. Mas quando essa pergunta é respondida a partir de quem Deus é, aí a resposta para ela precisa ser nivelada. Porque quando nós, diante de Deus, precisamos responder quem nós somos, não existe status social, não existe ocupação, não existe sobrenome, tudo é nivelado. O meu desejo para essa noite, a minha oração ao longo de toda essa semana, é para que você saia daqui, ou para que você que está em casa também assistindo, ouvindo, saia com a convicção de quem você é. Porque é só quando nós temos a convicção de quem nós somos, nós podemos viver uma nova dimensão de vida. Porque a resposta para essa pergunta, voltando para quando ela parte de mim mesmo, é o que nos leva a viver a vida. Então muitas pessoas vivem a vida com base no seu sobrenome, não é verdade? E aí, dependendo de que família foi, etc., passa por cima dos outros, trata mal os outros, vive a partir da soberba. Ou ainda, se as pessoas que respondem essa pergunta a partir de si mesmo têm, por exemplo, muito dinheiro, são pessoas que podem ser vaidosas, consumistas, enfim. Mas quando nós respondemos essa pergunta a partir de quem Deus é, cara, isso muda completamente a nossa maneira de viver. E a razão dessa série, eu entendo que quando Deus trouxe isso ao meu coração, falar de identidade, é porque nós vivemos muito aquém de quem nós podemos e devemos viver, quando nós entendemos quem nós somos, a partir de Deus, a partir de Jesus. Eu quero ler com vocês Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 13. É um texto muito conhecido, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 13,
e vou até o capítulo 4, no versículo 11. Acompanhe aí comigo a leitura, se você não está com a sua Bíblia, seja física, seja, enfim, no celular. Mateus 3, a partir do versículo 13, diz assim: Jesus foi da Galiléia ao Rio Jordão para que João Batista o batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse João. Então por que vem a mim? E Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Então, Jesus está indo de um lugar até o Rio Jordão, onde João Batista batizava todo mundo que chegava até ele. E quando João vê Jesus, em outra narrativa a gente tem a constatação, a afirmação de João Batista com relação a Jesus, de que ele era o Messias. Então quando Jesus vem na direção de João e pede para ser batizado, João tem essa primeira reação de rejeitar: não, como que eu vou te batizar? Eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus então diz: não é preciso que isso aconteça, porque essa é a vontade de Deus. E João Batista então topa batizar Jesus. E aí vou continuar lendo. O texto diz assim: depois do batismo, versículo 16 do capítulo 3 de Mateus. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Capítulo 4 começa assim: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. E o tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: se você é filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam, eles sustentarão com as suas mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. E Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, o diabo o levou a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhes darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Versículo 11, eu vou parar aqui, o texto diz: então o diabo foi embora, e anjos vieram e serviram Jesus. Esse texto é maravilhoso. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quando nós estamos diante de Deus, só existem duas possibilidades de resposta para essa pergunta. Quando nós estamos respondendo essa pergunta a partir de nós mesmos, existe uma infinidade de possibilidades de resposta. Como eu já mencionei, quem você é a partir da sua família, do que você tem, do que você faz, enfim. Mas quando nós estamos diante de Deus, só existem duas possibilidades de resposta para essa pergunta. E a primeira possibilidade de resposta para essa pergunta é essa: eu sou inimigo de Deus. Eu sou inimiga de Deus. E deixa eu dizer algo afirmando para você: todo ser humano nasce como inimigo, inimiga de Deus. Todos. E essa é a razão pela qual Jesus precisa ser batizado. Porque a pergunta que a gente precisa fazer para o texto e para João Batista é: por que você não queria batizar Jesus? Por que João Batista teve crise quando Jesus chegou para batizá-lo e pediu para João batizá-lo? Porque o batismo de João Batista era um batismo para perdão de pecados. Se você ler um pouquinho antes
no versículo 11 do capítulo 3 de Mateus, o texto diz assim, João está dizendo, eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está se referindo a Jesus. E logo após essa fala de João Batista, Jesus chega para ser batizado. Por isso que João Batista está em crise. Não, eu não tenho alguma coisa errada. Porque ele acabou de dizer que ele, João Batista, batiza para perdão dos pecados, aqueles que se arrependem. E aí Jesus chega e diz, eu preciso ser batizado. Mas espera, Jesus não tem pecado. Por que Jesus precisa ser batizado? É muito importante que você acompanhe isso. Jesus é batizado porque ele precisa representar toda uma humanidade que é inimiga de Deus. Toda a humanidade que se rebelou contra Deus. Por isso Jesus está iniciando o seu ministério terreno, a revelação do Messias, sendo batizado. Porque desde então ele está representando toda uma humanidade inimiga de Deus. Então o batismo de Jesus não é porque Jesus tem pecado e então agora ele está se arrependendo dos seus pecados. O batismo de Jesus é porque ele está representando toda uma humanidade que é inimiga de Deus. Então, quem você pensa que é? Quem eu penso que sou? Diante de Deus, nós somos seus inimigos. Nós somos seus inimigos. Isso é assim desde Gênesis 3. Desde que os primeiros seres humanos criados se rebelaram contra Deus. A palavra de Deus vai dizer que desde então, todos morreram. Todos foram destituídos da glória de Deus. E a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Para nós entendermos o impacto da identidade de Jesus em nós, a gente precisa começar entendendo isso. Eu e você somos inimigos de Deus. Nós nos voltamos contra Deus. Nós abrimos mão da tua glória. Nós deixamos de adorá-lo. Nós deixamos de reconhecê-lo como o Criador, como aquele que sustenta todas as coisas. A humanidade fez isso. Toda a humanidade fez isso. E o batismo de Jesus é esse apontamento. Por isso que Jesus está sendo batizado, apontando para toda a humanidade. Jesus está dizendo para João Batista, todos vocês são inimigos de Deus. Por isso Jesus começa aquilo que ele veio fazer, representando a rebelião. Tomando sobre ele essa identidade de inimigo de Deus. Levando sobre ele esse fardo de ser alguém que é inimigo de Deus, que se voltou contra Deus, que está distante de Deus. Então, mais uma vez, João estava certo em não querer batizar Jesus, porque João Batista sabia que se tratava do Messias. Então João Batista estava certo, não, você não pode ser batizado, porque você não tem pecado. Eu batizo para perdão dos pecados. Mas quando Jesus então diz, mas é preciso, é necessário que eu seja batizado, para que a vontade do Pai seja feita, Jesus está já apontando para tudo aquilo que ele veio fazer, e ele então está dizendo, eu preciso ser batizado para representar a inimizade, representar a rebelião. Então, por favor, coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua mente. Você nasceu, eu nasci, inimigo de Deus. Nós nascemos inimigos de Deus. E mais, não há o que se fazer, não há boas obras, não há como comprar, não há como merecer a reconciliação.
eu já falei isso, que quando uma das coisas que mais me chamaram a atenção no meu mestrado em Ciências da Religião foi perceber que existe um fio condutor em toda e qualquer religião. Toda, inclusive o cristianismo, numa dimensão meramente religiosa. Todas as religiões trabalham com a ideia de que existe algo que eu posso fazer e devo fazer para atrair o coração, as bênçãos, a alegria de Deus ou dos deuses ou daquele que transcende, enfim, cada religião trabalha com uma ideia mística de transcendência. E todas as religiões trabalham com esse fio condutor. Dá para chegar lá. Então, não dá para chegar lá. Não dá. Tudo que você faz, tudo que eu faço, qualquer coisa que a gente puder fazer, por melhor que seja, é insuficiente para nos conduzir até esse lugar de perdão, misericórdia, amor, bênção de Deus. A ruptura, a queda, o pecado, a consequência de voltar-se contra Deus é a inimizade de Deus. É se tornar inimigo de Deus. Inimiga de Deus. E quando Jesus vem para ser batizado, ele está comunicando exatamente isso. Não, João Batista, você não está errado, mas eu preciso fazer isso para chamar a atenção para esse fato. Todos pecaram. A humanidade pecou. O ser humano está separado de Deus. E não há o que fazer. Isso tem uma consequência. Qual é a consequência da humanidade se separar de Deus? Da humanidade pular para fora de Deus, viver fora de Deus. A humanidade é o que a Bíblia trabalha o tempo todo. É a orfandade. A realidade de voltar-se contra Deus é ficar órfão. Essa é a consequência da inimizade com Deus. Essa é a consequência do rompimento da relação com Deus. E aí eu não sei quem aqui tem essa experiência, ok? Eu não tenho essa experiência de ser órfão, né? De não ter pai, de não ter mãe, de viver num ambiente de orfandade. Eu não tenho essa experiência, não sei quem tem, se algum de você tem, mas a gente conhece pessoas que têm, e a gente conhece realidades disso, basta nós irmos a um orfanato. E quando você chega num orfanato, o que você encontra são crianças que não têm pai, que não têm mãe. Crianças que desde crianças precisam se virar para sobreviver. Essa é a consequência da nossa ruptura com Deus. Essa é a consequência da orfandade. Essa é a consequência do pecado. Nós precisamos dar conta da nossa vida. E sabe qual é o resultado disso? A gente não dá conta. Não dá conta. Gente, eu lido com pessoas na minha agenda recorrente, daqui, de fora daqui, que tem tudo, mas estão profundamente em crise. Sabe por quê? Porque são órfãos. Porque vivem nessa realidade de que precisa dar conta da vida, e aí descobre que o dinheiro não dá conta, descobre que a saúde não dá conta, descobre que a carreira não dá conta, descobre que, enfim, que os relacionamentos não dão conta, que existe um buraco na alma, que existe um vazio na alma, e esse vazio, esse buraco tem a ver com paternidade, tem a ver com deixar de ser órfão. E quando, se você ler Gênesis 3, mas para ler Gênesis 3 precisa ler Gênesis 1, Gênesis 2, para você ver qual o ambiente que Deus criou. O ambiente criado por Deus, Gênesis 1, Gênesis 2, é o ambiente da provisão. É o ambiente onde a humanidade viveria, trabalharia, se desenvolveria,
mas em tudo seria provido, provida. E quando nós lemos Gênesis 3, você vai ver que uma das primeiras consequências apontadas por Deus por essa ruptura é: agora vocês vão ter que se virar. E a palavra de Deus, inclusive, vai mostrar ali que agora, para vocês se alimentarem, para vocês comerem, vocês vão ver o que vai acontecer. A terra vai ser inimiga de vocês. Vocês vão ter que suar para conquistar. É Deus dizendo, não é Deus amaldiçoando, é Deus mostrando a consequência de vocês não viverem num ambiente familiar, no ambiente da minha paternidade, vai ser essa: vocês vão ter que se virar, vocês vão ver que não vão dar conta de se virar, a terra vai ser inimiga de vocês, vocês vão ter que suar e ela vai resistir. É ou não é a sensação que nós temos muitas vezes? De que nós fazemos e nunca é suficiente, e nós lutamos e a gente sua a camisa e aquela sensação de escassez continua. Então, isso é consequência da nossa inimizade com Deus, é consequência de vivermos como órfãos. Ter uma identidade nesse ambiente de orfandade é trágico. É trágico. Mas que bom que existe, eu disse, uma segunda possibilidade de respondermos a essa pergunta: quem você pensa que é? E nós já vimos, todos nós precisamos responder essa pergunta inicialmente dessa forma: eu sou inimigo de Deus, eu sou inimiga de Deus, não há o que eu faça para chamar a atenção, eu não consigo conquistá-lo. E aí surge uma segunda possibilidade. Jesus é batizado porque ele está representando a identidade do pecador, a identidade daquele que rompeu com Deus. Mas o texto continua dizendo que depois do batismo, depois que Jesus é batizado, enquanto Jesus saía da água, o céu se abre, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E ele ouviu uma voz do céu que disse: este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Agora presta atenção, a gente precisa ler esse acontecimento aqui, versículo 16 e 17, conectado com a postura de Jesus que antecedeu o batismo. Conectado com a afirmação que Jesus faz antes de ouvir isso, antes de ser batizado. Porque só assim a gente vai entender que o que Jesus ouve do Pai, preste atenção nisso, não é exclusivo, mas também é representativo. Então Jesus é batizado, não porque ele tem pecado, mas porque ele está representando o ser humano pecador. Entendeu? Jesus é batizado num ato de representatividade. Mas agora nós também precisamos ler o que Jesus ouve, esse acontecimento, também numa dimensão de representatividade. Deus fala com Jesus essas palavras. Jesus diz que ele precisa ser batizado para se identificar com o ser humano que confessa ser inimigo de Deus. Era por isso que João Batista batizava. Então Jesus diz: eu preciso ser batizado para eu me identificar com o ser humano que confessa que tem pecado, ou seja, que é inimigo de Deus. Agora, preste atenção, Deus fala com Jesus essas palavras para identificar-se como Pai. E quando Deus fala essas palavras para Jesus, lembra do que Jesus disse com João antes de ser batizado: eu preciso para cumprir a vontade do Pai. A vontade do Pai não é que Jesus seja batizado, a vontade do Pai é que eu e você escutemos que nós somos filhos amados. Quando Jesus ouve que é filho amado, também ele assim o faz num ambiente de representatividade, não de exclusividade. Eu já disse que muito da nossa superficialidade em vida cristã se dá porque nós não temos a profundidade de consciência do que Jesus representa. A gente vive lidando com Jesus nessa ótica mística e transcendental, divina.
Mas quando Jesus pisa nessa terra, Paulo vai dizer em Colossenses que ele abre mão da sua glória divina. A palavra que aparece ali é esvazia-se de si mesmo, para se identificar com o ser humano. Então, sem medo, gente. Por favor, sem medo. Olhe para Jesus em todos os seus atos, em tudo que Ele está fazendo, como um ser humano. Porque é isso que está acontecendo aqui. Então esse ser humano Jesus, que é batizado para representar, mesmo ele não tendo pecado algum, para representar a humanidade rebelde, inimiga de Deus, agora ele ouve uma voz que vem do alto, dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, que me dá grande alegria. Essa voz e essas palavras também encontram Jesus numa dimensão de representatividade, e não de exclusividade. Portanto, surge agora a segunda possibilidade de resposta para essa pergunta: quem você pensa que é? E a segunda possibilidade de resposta é: eu sou alguém reconciliado com Deus. Eu sou alguém reconciliada com Deus, o que faz de mim filho de Deus. Sabe aquele negócio? Todo mundo é filho de Deus. Então, de acordo com as Escrituras, não. De acordo com as Escrituras, não. De acordo com as Escrituras, só há um que é filho. Por isso Jesus, ele era chamado de filho unigênito do Pai, ou seja, filho único do Pai. Jesus é o único ser humano que é filho, legítimo, o Filho de Deus, o Deus que se encarna. Só existe um. Toda a humanidade é o que de Deus? Inimiga de Deus. Só existe um que é filho. Todo o restante da raça humana é inimiga de Deus, está em inimizade com Deus. E vive tentando chegar lá. Por quê? Porque nós não conseguimos viver só aqui. Eclesiastes, o autor de Eclesiastes vai dizer que Deus, quando criou a humanidade, colocou dentro da humanidade a eternidade. Nós não vivemos para a morte, nós não vivemos para interromper a vida, nenhum ser humano. Por isso que a morte é tão crítica para nós. Deus colocou a eternidade dentro de cada ser humano. Mas nessa disfuncionalidade causada pela queda, pelo pecado, pela ruptura, por dizermos para Deus, lá nos primeiros pais, a gente vai viver por conta própria. Houve essa separação, mas nós não perdemos esse senso de eternidade. Mas somos inimigos. Só Jesus é filho. Só Jesus. Mas o filho unigênito passa a ser primogênito, que significa o primeiro de muitos. Então em Jesus, nós podemos deixar de sermos inimigos de Deus, para passarmos a ser reconciliados com Deus. E uma vez reconciliados com Deus, nós nos tornamos filhos. Então, isso precisa ficar bem entendido. Só há uma possibilidade de você se tornar filho, filha de Deus. É pela adoção. Só há uma possibilidade de eu me tornar filho de Deus. É pela adoção. E é interessante porque a adoção não depende da criatura, depende do pai. Uma criança no orfanato, ela não tem o direito de dizer: eu vou ser adotado e eu quero ser adotado por você. Uma criança no orfanato, ela depende que o pai, a mãe, chegue lá e diz: você vai se tornar meu filho, você vai ser minha filha. É isso que Deus está fazendo em Jesus, adotando. Está vendo a dimensão do Evangelho? Não há o que se fazer para merecer, não há o que se fazer para atrair, não há o que se fazer para chamar a atenção de Deus. Ele nos amou e Ele nos adotou.
como filhos, como filhas, em Jesus. Só há uma possibilidade de haver reconciliação da sua vida e da minha vida com Deus. É pela adoção, é por nos rendermos a Jesus, ao Filho único, ao Filho legítimo, pela fé, para que a partir do Filho único e legítimo sejamos adotados. E uma vez adotados, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, porque é assim que funciona na lei. Você pode ser o filho legítimo e eu adotado, mas quando isso acontece, tudo que o pai tem, não interessa se é só do legítimo, eu também tenho. Por isso a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo, uma vez adotados. Agora, a consequência, o resultado da inimizade com Deus, que é esse estilo de vida órfão, muda quando a nossa identidade passa a ser de reconciliados com Deus, e uma vez reconciliados nos tornamos filhos e filhas. E olha que interessante, isso aqui muda, transforma as nossas vidas. A primeira consequência, ou o primeiro resultado de sermos reconciliados com Deus, filhos de Deus, é que filhos amados dão alegria ao Pai. Filhos amados, filhos que são amados pelo Pai, dão alegria ao Pai. Gente, isso aqui mudou a minha vida, eu quero que isso aqui mude a sua vida, em nome de Jesus. Preste atenção, o que é que Jesus tinha feito para Deus, ou por Deus, dizer que Ele dava grande alegria? Até então Jesus não tinha feito nada. Você não tem uma narrativa bíblica dizendo que Jesus tinha feito alguma coisa que revelasse o reino de Deus, alguma expressão extraordinária, nada. E é incrível que antes de Jesus fazer qualquer coisa, Ele ouve o Pai dizer: você é meu filho amado e você me dá grande alegria. Filhos amados dão alegria para o Pai. É isso que está acontecendo aqui. Pessoas, muitas vezes nós, pessoas vivem violentando as suas identidades, porque o tempo todo precisa ser amada, não é verdade? Muitas pessoas vivem violentando a sua própria identidade, porque precisa dessa sensação de ser amado, de ser amada, de ser aprovado, aprovada. E aí as pessoas abrem mão da sua identidade para isso, para conseguir a aprovação de alguém, para conquistar a aprovação de alguém, para chamar a atenção de alguém, para ser aceito, aceita. E muitas vezes as pessoas, a religião reproduz esse mesmo modus operandi na relação com Deus. Olha, você precisa fazer algo, você precisa se esforçar, você precisa jejuar um monte de vezes, você precisa ler a Bíblia um monte de vezes, você precisa sacrificar um monte de vezes, para então Deus te amar. É interessante que Jesus não fez nada. E Ele ouve o Pai dizer: eu te amo e você me dá alegria. Eu te amo e você me dá alegria. Olha só, nada do que você faz, do que eu faça, é suficientemente forte e atrativo para chamar a atenção de Deus em nossa direção, para então Ele nos amar. Absolutamente nada. E para mim isso é libertador. É libertador eu entender que Deus me ama. Antes que eu faça qualquer coisa por Ele ou para Ele. É libertador para mim entender que Deus não me ama porque eu prego. Eu prego porque Ele me ama. Entendeu? Eu não faço para Deus me amar. Nada do que eu faço é para Deus me amar ou para dar alegria para Ele. É porque Ele me ama e Ele se alegra em mim que eu faço. Isso é uma chave que transforma muita coisa nas nossas vidas. Quando a gente entende que, quando eu estou lendo a Bíblia, orando, adorando, quando eu estou
pregando, Deus me ama. Mas quando eu estou dormindo, Deus me ama. Quando eu não estou fazendo nada por Ele ou para Ele, eu já sou amado. E Ele tem alegria em mim. Você sabia disso? Se você está em Jesus, você é amado. Você é amada. Seja dormindo, seja fazendo algo por Ele, para Ele, seja indo à praia, seja indo ao shopping, seja tirando férias. Deus te ama. E Ele não apenas te ama, você dá alegria para Ele. Isso é libertador. Porque é insuportável viver para conquistar amor. É insuportável viver para conquistar o amor de alguém. É cansativo, é um fardo. É insuportável viver tentando ser aprovado, tentando ser amado, amada, aceito, aceita. A sensação é de que sempre é insuficiente. Imagine com Deus. E a mentira da religião é dizer que tem algo que você dá para fazer. Não dá. Não dá para fazer. Mas a boa notícia do Evangelho é que, sem você fazer, Deus te ama. E Ele se alegra com você. Então eu vou dizer de novo. Deus te ama. E você não precisa conquistar esse amor, Ele te ama. E Ele não te ama porque você fez algo, ou porque você vai fazer algo. É porque Ele te ama, é porque você é filho, é porque você é filha, é porque você foi adotado, é porque você está em Jesus. Gente, a adoção é uma das expressões mais incríveis, mais profundas de amor. Porque pense comigo, eu tenho 2 filhos, e eu quis ter os 2 filhos. A adoção é uma escolha de você ter um filho. A adoção tem a ver com essa escolha de você chegar para alguém, e essa pessoa, ela estava perdida, e você dizer, não, agora você não é mais órfão, agora você é filho. A adoção é uma das formas mais profundas de amar. E essa é a maneira com a qual eu e você somos amados por Deus. Amadas por Deus. Nós somos adotados e uma vez amados por Deus. Essa é a primeira consequência desse amor. O Pai se alegra de ter você como filho e filha. Vou repetir isso. Deus se alegra de ter você como filho e filha. E aí nós temos uma segunda, olhando para tudo isso que acontece aqui com Jesus nesse dia, nós temos uma segunda expressão de consequência de alguém que vive nessa identidade. Então a primeira é, filhos amados dão alegria para o pai. Então agora precisa mudar a coisa. Você não ora para o pai ficar alegre. O pai está alegre, por isso você ora. Entendeu? Precisa mudar. Você não vai mais querer fazer boas coisas para Deus então te abençoar, se alegrar, olhar para você. Não, não. Ele já fez tudo isso. Ele olha para você, Ele te ama, Ele se alegra com a sua vida. Então você é livre para fazer boas obras, enfim. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência, que é uma chave poderosa, é essa. Filhos amados, vencem tentações. Filhos amados, vencem tentações. Certamente você tem tentações na sua vida. Tentações tem a ver com essas realidades que aparecem diante de nós, com essa, que abre essa possibilidade de mexer com a nossa identidade. Abre essa possibilidade de tirar de nós algo que já é garantido e nos trazer esse sofisma, né, muitas vezes, essa mentira com cara de verdade, de que isso aqui é melhor. Então, por exemplo, a tentação de alguém roubar, ser desonesto.
Então alguém está lá no trabalho, e aí de repente vem alguém e fala assim, ó, tem uma possibilidade de você, esse mês, ganhar mais do que o seu salário aí. Ah, é? É. Basta você assinar aqui, ó, e aí eu te dou uma parte do dinheiro. Isso é uma tentação que surge. Ó, tem a possibilidade de você ser promovido. Não, mas o cargo já está ocupado por aquela pessoa. Não, então, mas é só você armar essa situação que aí ela vai ser mandada embora e eu coloco você lá. Essa é uma tentação. Então, todos nós lidamos com tentações no nosso cotidiano. Todos nós. Você vive com tentações no seu cotidiano. Eu vivo com tentações no meu cotidiano. Jesus foi tentado. E é interessante porque o texto diz assim, em seguida, ou seja, em seguida do batismo, olha só, Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele, ele ouviu o Pai dizer, esse é meu filho amado, eu tenho alegria nele, você me dá alegria. E aí o texto diz que depois disso, em seguida, Jesus foi conduzido para ser tentado pelo diabo, por quem? Quem que conduziu Jesus ao deserto? O Espírito. Mais uma coisa que muitas vezes é mal interpretado. Por quê? Muitas vezes nós pegamos isso aqui que está acontecendo com Jesus e a gente transfere isso como uma regra. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é, Jesus está representando a humanidade. E Deus sabe que eu e você seríamos tentados. Por isso, o Espírito precisa pegar Jesus, logo após essa expressão desse ambiente de amor, pegar Jesus e dizer, agora eu preciso te conduzir para um lugar onde todos os outros que eu quero adotar também estarão. O lugar da tentação. Por isso aqui não é contrário ao que Tiago vai dizer na sua carta, porque Tiago vai dizer que ninguém pode dizer que as tentações vêm de Deus. Então a Bíblia não está entrando em contradição, a gente precisa ler a Bíblia dentro do seu desdobramento histórico, do drama dela. O que está sendo apresentado aqui é, aquele que vai redimir a humanidade, ele precisa ser conduzido para o deserto, e o Espírito, o Pai está levando Jesus para o deserto, porque Jesus precisa passar por tudo aquilo que eu e você passamos. Para que então, quando a gente lê Hebreus, o autor de Hebreus diz que ele, uma vez que ele sofreu tudo o que eu e você sofremos, então ele pode nos socorrer. Então, é por isso que Jesus está indo pelo Espírito ao deserto. Eu e você não podemos dizer assim, eu estou aqui diante dessa tentação no trabalho. Será que foi o Espírito que colocou essa tentação aqui diante de mim? Não! Tiago vai dizer que nós somos tentados pela própria cobiça do nosso coração. As coisas mudam depois disso aqui. Jesus está indo para o deserto, pelo Espírito, para ser tentado, para também nos representar. E nessa representatividade a gente percebe que filhos amados vencem tentações. E é muito interessante como o diabo tenta Jesus. E sabe como o diabo tenta Jesus? Na sua identidade. Toda a expressão de tentação que o diabo faz para Jesus começa com, se você é filho amado, então transforma essas pedras em pães. Você está com fome. O que o diabo está fazendo com Jesus é, mas filho amado passa fome? Olha a tentação, está vendo? Olha o sofisma. Mas filho amado passa fome? Se você é filho amado, então você pode transformar essa pedra em pão. E Jesus combate. Não, nem só de pão viverá o homem. E aí o diabo vem com outras tentações nessa mesma dinâmica, começando da mesma forma. Se você é filho amado, deixa eu dizer algo para você. Toda tentação que é colocada diante de mim e de você começa dessa forma. Se você fosse filho, você não ia estar passando por isso. Se você fosse filha,
você não ia estar passando essa necessidade. Será que você é filho, filha amada mesmo? E aí muitas vezes nós caímos nisso. Aí muitas vezes a gente se coloca no lugar novamente de provedor. É verdade, eu que preciso transformar a pedra em pão. É verdade, eu que preciso fazer isso aqui. E aí nós caímos nas tentações, e as consequências das tentações sempre são trágicas. Sempre terminam com morte, sempre terminam com tragédia, com rompimento, com dor, com sofrimento. Agora, filhos amados, vencem as tentações. E eu não sei para você como isso soa, mas para mim, entender que então Jesus, me representando no deserto, venceu cada uma das tentações. E agora, porque eu sou adotado, porque eu sou filho, porque eu sou reconciliado, eu tenho a vida de Jesus em mim. O Espírito Santo é a vida que desceu sobre Jesus naquele momento, me representando, e agora está sobre mim, está sobre você. Então, eu venço as tentações. Eu quero trazer essa palavra de autoridade para a sua vida. Você vence as tentações, você não tenta, você vence. Por quê? Porque você é filho amado, porque você é filha amada. Não é engano, você ouviu isso do Pai. Se você está em Jesus, você é amado, você é amada, Ele cuida de você. E você pode viver a partir dessa identidade. Agora, por que eu não vivo isso? Porque a gente insiste em não nos apropriarmos disso, dessa identidade. Eu quero concluir essa série trazendo essas possibilidades de práticas para as nossas vidas. Primeiro, como você vai seguir daqui para frente? Como é que você vai seguir daqui para frente? No ambiente da orfandade ou da adoção? E deixa eu dizer algo, não tem como ser mais ou menos. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você é órfão, ou você é inimigo de Deus, ou você vive acreditando que é você que dá conta da sua vida, que é você que resolve os seus problemas, ou você assume essa identidade que Jesus traz. Não, eu sou filho, eu sou filha. Quem prover a minha vida é o meu Pai. Quem vai dar conta de resolver a criação dos meus filhos é aquilo que eu ouço do meu Pai. Quem vai me fazer ir bem nos meus negócios, prosperar, empreender, não depende de mim. Sabe por quê? Se a gente cair nessa besteira de achar que depende da gente vai ficar doente. É muito bom. E eu sei, estou lidando com pessoas aqui que tenho caminhado perto de saber, está abrindo um negócio, começou agora, dá aquele frio na barriga enorme, né? E aí a gente ouve Deus falando assim, mas você é meu filho amado. Você me dá alegria. A provisão vem de mim. Sou eu que faço acontecer. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai se dedicar, mas você vai fazer isso tudo como filho, como filha. Você não vai fazer isso como provedor, você vai fazer isso no ambiente da paternidade. Você não faz isso como alguém que é órfão, você não faz isso como uma criança órfã que precisa se virar para comer no outro dia, que precisa se virar para dar conta de... Não, você faz tudo que você faz como filho, como filha. Por isso você pode dormir, porque eu que cuido, eu que sou o pai. Então, gente, por favor, tome uma decisão radical hoje de que daqui para frente você não mais vai viver no ambiente da orfandade. Você vai, pela fé, entregar suas ansiedades, entregar suas angústias, entregar as suas inseguranças, os seus medos. Você vai sair daqui, a gente vai orar daqui a pouco, você vai ter a coragem de falar, Deus, daqui para frente, eu não vivo mais como alguém que é órfão, eu vou confiar que o Senhor é meu Pai, é o meu bom Pai, que o Senhor que cuida, é o Senhor que cuida do meu casamento, o Senhor que cuida dos meus filhos, o Senhor que cuida do meu futuro, o Senhor que cuida, é o Senhor, eu vivo nesse ambiente.
Segundo, você é alguém que vive tentando conquistar o amor de Deus. Para! Você vai viver cansado, cansada. Você vai viver com essa sensação de insuficiência. Você não precisa conquistar o amor de Deus. Deus te ama porque você está em Jesus. E não apenas te ama, você dá alegria para Ele. Então amanhã quando você acordar, não, melhor, hoje, quando você botar a cabeça no travesseiro, assim, dá uma respirada assim. Ah, Deus, como é bom saber que o Senhor está alegre, porque eu botei minha cabeça no travesseiro e estou fechando os olhos para dormir. Como é bom saber que o Senhor está alegre. Aí amanhã quando você acordar, antes de você fazer qualquer coisa, traga novamente em nome de Jesus essa consciência. Ah, como é bom acordar, Deus já se alegrou. Mas o que você fez? Nada, Deus se alegrou, porque Ele se alegra. Então você não precisa conquistar o amor de Deus. Isso muda tudo. Por favor, a partir de hoje, a dinâmica tem que ser assim. Tudo que eu faço porque Deus me ama e se alegra. Entendeu? Não é assim, vou fazer para ver se Deus me ama e para ver se Deus fica alegre comigo. Não. Deus me ama. Ele se alegra. Por isso eu faço. Eu sou impulsionado pela alegria e pelo amor que vem do Pai. E por fim, qual tem sido sua postura diante das tentações? Qual tem sido a sua postura diante das tentações? Eu não tenho medo de afirmar que você está lidando com tentações. Eu não tenho medo de afirmar que você está lidando com tentações, porque eu estou lidando com tentações. Porque Jesus disse que neste mundo teremos aflições. E uma das possibilidades de palavras ali no grego é tentações. Neste mundo, nessa presente era, nós seremos tentados. E a tentação do diabo é tão somente fazer você duvidar da sua identidade. Fazer você duvidar que realmente você é amado, que realmente você é amada, que realmente o Pai tem alegria em você, que realmente o Pai cuida de você. Essa é a tentação diária, constante. Como você tem lidado com elas? A gente precisa mudar a nossa forma de lidar com elas. Como? Você não precisa mais acordar com medo das tentações. Não acorde com medo. Não vá trabalhar com medo, porque alguém está trazendo, enfim, está colocando diante de você possibilidades. Não, pare de ter medo das tentações. Pare de ter medo e comece a viver como filho que vence as tentações. Por que eu venço? Por que você vence as tentações? Por que Jesus venceu as tentações? Não é porque Ele é Deus. Jesus venceu as tentações porque Ele tem convicção de que Ele é filho amado. E é assim que nós vencemos. Eu quero orar por isso, pela sua vida, porque isso muda tudo. Muitas vezes nós vivemos caindo diante das tentações porque nós duvidamos de quem nós somos. Isso precisa mudar na minha vida e na sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, porque éramos inimigos de Deus. E não tinha como a gente encontrar reconciliação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos representou no dia em que assumiu essa posição de pecador. A palavra diz que o Senhor se fez pecado no nosso lugar. Muito obrigado por isso, Jesus. Espírito Santo de Deus, eu peço para que o Senhor nos traga essa consciência de inimizade com Deus, essa consciência de que fora de Jesus éramos inimigos, éramos órfãos,
Porque, Deus, muitas vezes nós não vivemos toda a dimensão do Teu amor, da Tua graça. Muitas vezes nós não vivemos toda a dimensão do alcance do Evangelho, porque a gente ainda acha que nós não somos tão ruins assim. Porque muitas vezes a gente ainda acha que a gente merece. Porque às vezes e muitas vezes nós ainda olhamos para pessoas e nós temos coragem de julgar, dizendo, ela é pior do que eu, então eu mereço um pouco mais. Mas, Senhor, nos dê essa consciência de miserabilidade, Senhor, essa consciência de que éramos órfãos, essa consciência de que não havia nada em nós que pudéssemos chamar a sua atenção. Nos dê essa consciência, Jesus, de que o Senhor não me ama porque eu oro, o Senhor não me ama porque eu leio a Bíblia, o Senhor não me ama porque eu jejuo, o Senhor não me ama porque eu dou o dízimo, o Senhor me ama porque o Senhor me adotou. Nos dê essa consciência, Jesus. E agora, adotados, Senhor, nos dê a consciência de que somos filhos, filhas. E o Senhor nos ama, não porque produzimos para o Senhor, não porque servimos ao Senhor, não porque fazemos qualquer coisa para o Senhor, mas porque o Senhor nos ama, porque amar é o que o Senhor é. O Senhor é Pai, Pai ama. O Senhor nos ama porque estamos em Jesus. Deus, eu sei que tem gente aqui que precisa ouvir isso pela primeira vez. Eu sei que tem gente aqui hoje que precisa ouvir isso, que está vivendo um tempão correndo atrás da aceitação, da aprovação, vivendo um tempão tentando atrair o seu amor. Espírito Santo de Deus, traz hoje, agora, em nome de Jesus, essa consciência de que já é amado, de que o Senhor ama tanto, tanto. O Senhor se alegra, o Senhor tem prazer. Muda a nossa mente com relação a isso, Jesus, para que a gente comece a ter a consciência de que o Senhor nos ama quando a gente fecha os olhos para dormir, tanto quanto o Senhor nos ama quando a gente está fazendo o que a gente está fazendo agora. Essa consciência de ambiente de amor, ambiente de alegria. Refaz identidade, Senhor, nessa noite. Refaz identidades. Pessoas que vivem ainda sendo ancoradas por falhas, por queda, por que foi feito no passado, por uma história passada. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje haja um reset, haja um novo começo. Essa mentalidade de que somos amados e damos alegria ao Senhor, porque uma nova vida começou, porque estamos em Jesus. Porque estamos em Jesus, o Senhor não olha mais para o nosso passado. Porque estamos em Jesus, o Senhor olha para essa realidade da adoção, e o Senhor nos ama daqui para frente. O Senhor tem alegria em nós. Deus, tem um monte de gente que vive caindo em tentação, quando não era mais para cair em tentação nenhuma. Ensina-nos que não é pela nossa força que nós vencemos tentações, mas é por essa palavra que ecoa constantemente aos nossos ouvidos. Nós somos amados, o Senhor nos ama, nós somos seus filhos, nós não duvidamos disso. Então, em nome de Jesus, Senhor, se há alguém aqui que tem vivido nessa dimensão de ceder às tentações, de cair diante das tentações, Pai, que a partir de hoje, em nome de Jesus, possamos, assim como Jesus, respondermos às tentações com base na Tua palavra, com base na consciência de que nada e nem ninguém faz a gente duvidar de que somos amados e cuidados pelo Senhor. Quem nós pensamos que somos? Somos filhos amados, filhas amadas,
Quem nós pensamos que somos? Somos aqueles que damos alegria para o Pai. Somos aqueles que vencemos as tentações. E será assim, porque fomos adotados. Obrigado, Jesus.